Então agora, algumas operações que a gente pode fazer com séries de funções, com séries de potências, né? Então, se eu tenho duas séries de potências, né, o somatório de AN x menos x0 na N e o somatório de BN x menos x0 na N, e essas duas séries convergem então para funções f de x e g de x, né? Então isso daqui converge para f de x e isso daqui converge para g de x, para todo x num certo intervalo, né? Então aqui eu estou expandindo em torno do ponto x0, né? Então aqui eu tenho o meu raio de convergência. Então, para todo x que está dentro desse intervalo aqui de convergência, né, se eu pegar a soma dessas duas funções, f de x mais ou menos, né, g de x, então isso é a mesma coisa que eu pegar essas duas séries e somar ou subtrair termo a termo. Então, isso daqui vai ser, né, o somatório de n igual a 0 até infinito, de an x menos x0 na n, mais ou menos o somatório de n igual a 0 até infinito, de bn x menos x0 na n, e isso é a mesma coisa, né, escrevendo como um único somatório de n igual a 0 a infinito, de an mais ou menos bn x menos x0 na n. Tá? Ou seja, né, se eu tenho a série dessas duas funções aqui, f e g, encontrar a série da soma ou da subtração é a mesma coisa que pegar a série, somar e subtrair. Outra coisa que a gente pode fazer é multiplicar séries, né? Então, eu posso pegar, né, f de x e multiplicar por g de x, né? Então, isso é a mesma coisa que se eu pegar essas duas séries de potências aqui e multiplicar elas. Então, isso daqui é o somatório de n igual a 0 a infinito, a nx menos x0 na n, vezes somatório de n igual a 0 a infinito, de bn x menos x0 na n. Né? E isso daqui eu posso expandir, né? Na verdade eu posso calcular alguns termos disso daqui. E isso daqui vai ser a mesma coisa que o somatório de n igual a 0 até infinito, de um cn x menos x0 na n, né? Onde esse meu cn ele vai ser a0 bn mais a1 bn menos 1 mais, né, 3 pontinhos, a nb0. Né? Então, o produto dessas duas séries, né, que tem esses coeficientes aqui, vai ser igual a essa série aqui com cn, onde esse meu cn ele vale isso daqui. A gente também pode fazer o quociente de duas séries, né? Posso fazer f de x sobre g de x, tá? Aí os coeficientes vão ficar um pouquinho mais complicados, mas é possível fazer. E uma coisa que a gente vai fazer com essas séries é calcular a derivada. Né? Então, se eu tenho essa série, né, que converge para f de x nesse intervalo, então a derivada, né, da função f, f' de x, a série disso daqui vai ser a derivada da série da função f. Né? Então, se eu derivar isso daqui termo a termo, isso daqui vai ser o somatório de n igual a 0 até infinito, de n a n x menos x0 na n menos 1. Ou melhor, né? Aqui esse n começa em 1, né? Porque se eu tivesse aqui n igual a 0, bom, ia dar na mesma, né? Porque ia zerar aqui esse termo. Então, começando em 0, começando em 1, isso daqui dá na mesma. Né? Então, f' de x vai ser a derivada da função, né, de f de x. E, finalmente, né, como é que eu posso chegar, né? Se eu tenho uma função, como é que eu posso descobrir a série de potências dessa função? Então, isso, na verdade, é a série de Taylor, né, que a gente viu lá em cálculo 2. Então, a série de Taylor de f de x em torno de x igual a x0 é, né, o somatório de n igual a 0 até infinito, da derivada enésima da função aplicada no ponto sobre n fatorial vezes x menos x0 na n. Tá? Então, se eu tenho uma função f de x, né, eu posso encontrar a série dessa função. Tá? Que vai ser isso daqui, né? Eu posso calcular essa série aqui. Tá?
Aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, como a gente viu, essa série, né, ela pode nem sempre convergir, tá? E aí a gente vai ter, então, o raio de convergência. E quando essa série convergir, o valor da série vai ser igual ao valor da função nesse ponto. E só mais uma única observação, tá? Se a gente calcular essa série aqui, né, a série de Taylor, e se o raio de convergência então, se o raio de convergência ρ, né, dessa série aqui, então calculei a série, vou lá calcular o raio de convergência, né, para saber onde ela converge. Então, se esse raio de convergência ele for um número maior do que zero, a gente vai dizer então que essa função f de x ela é analítica nesse ponto x0, tá? Isso vai ser importante depois quando a gente estiver resolvendo equações diferenciais, porque encontrar a solução, né, vai depender desse ponto aqui ser um ponto, a função ser analítica nesse ponto ou não, tá? Mas depois a gente vê isso. Então, mais algumas coisas que a gente vai fazer com séries. Tá? Então, mais um exemplo de uma coisa que a gente vai fazer com séries é o seguinte, né? Eu vou ter uma série, então, o somatório de n igual a 2 até infinito, de an x na n, e eu quero reescrever isso daqui, essa série, começando em n igual a 0. Tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Bom, para começar, né? Para começar em 0, eu teria que subtrair 2 unidades desse n. Então, eu vou fazer uma mudança de parâmetro aqui, na verdade, né? Esse n é um parâmetro, é um índice. Então, eu vou chamar de m igual a n menos 2. Tá? Então, se o meu m é igual a n menos 2, a ideia é reescrever esse somatório em m. Então, bom, né? Isso daqui é a mesma coisa que n igual a m mais 2. Tá? Então, quando o n for igual a 2, quanto vale o meu m? Ele vai valer 0. Né? Então, isso daqui é a mesma coisa que o somatório, começando em m igual a 0, até infinito, né? Isso não muda, de a n, só que agora o meu n é m menos 2, m mais 2, né? E vezes x na n, que de novo é m mais 2. Então aí está, né? Eu consegui reescrever esse somatório que começava em 2, agora como um somatório começando em 0. Tá? E isso é a mesma coisa, né? Que se eu pegar isso daqui, como o m é um índice, não importa o que eu estou chamando ele, né? Se é m, se é n, se é t, i, j. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que n igual a 0 até infinito, a n mais 2 x na n mais 2. Tá? O que eu chamo esse meu índice aqui não importa. Então, mais um exemplo de uma coisa que a gente vai fazer daqui para frente. Tá, esse problema aqui, né? Eu quero reescrever essa expressão aqui, tá? Como uma série em x na r mais n. Tá? Então, aqui eu tenho uma série em r mais n menos 1. Tá? Tem esse x ao quadrado multiplicando e eu quero reescrever isso como uma série da forma x na r mais n. Tá? Então, como a gente pode fazer isso? Bom, a primeira coisa é, eu vou pegar esse x ao quadrado aqui e passar aqui para dentro. Tá? Então, x ao quadrado, somatório de n igual a 0 a infinito, de r mais n a n x na r mais n menos 1, isso é a mesma coisa que o somatório de n igual a 0 a infinito, de r mais n a n. E aqui, né, x ao quadrado vezes isso daqui vai ser a mesma coisa que x na r mais n mais 1. Então, só passando x ao quadrado para dentro do somatório, vai ficar isso daqui, né? Eu vou somar 2 aqui, né? Vou somar os expoentes. Então, r mais n menos 1 mais 2 vai ficar isso daqui, tá? Então, agora eu quero reescrever isso daqui em uma série em x na r mais n. Então, aqui o que a gente vai fazer? Bom, eu queria que isso daqui fosse n, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar m e dividir, e definir m como sendo esse n mais 1. Então, isso é a mesma coisa que dizer que n é igual a m menos 1, né? E aí, quando eu fizer essa substituição aqui,
eu vou ter, né, o somatório, quando n é igual a 0, o meu m vale 1, né? Então agora o somatório vai começar em 1, então m igual a 1 até infinito. Aqui eu tenho r mais n, né? O n é m menos 1, vezes a n, então de novo m menos 1, e x na r mais n mais 1 é o meu m, né? Então, de novo, né? Chamar de n ou de m, isso não importa, né? Porque isso é o índice aqui do meu somatório. Então isso é a mesma coisa que o somatório de n igual a 1 até infinito, de r mais n menos 1 a n menos 1, x na r mais n, que era o que o exercício queria, né? Reescrever essa coisa aqui em um somatório em x na r mais n. E mais um exemplo para finalizar, né? Então, vamos supor que eu tenho uma igualdade de séries. Então, n igual a 1, somatório de n igual a 1 até infinito, n a n x na n menos 1, e isso é igual a o somatório de n igual a 0 até infinito, de a n x na n. Eu tenho essa igualdade aqui. Então, se eu tenho essa igualdade, o que significa isso, né, para os coeficientes a n? Igualdade de séries é a mesma coisa que igualdade para polinômios, né? Se eu tenho dois polinômios com o mesmo grau, né, e eu tenho um igual ao outro, então os coeficientes vão ter que ser iguais. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho duas séries, tá, eu vou ter que primeiro ajeitar elas para colocar na mesma potência aqui, mas depois que eu fizer isso, essas duas séries, os coeficientes delas vão ter que ser iguais. Então, como aqui eu tenho n-1, né, x na n-1, eu vou reescrever essa série aqui como uma potência de x na n para eu poder igualar. Então, bom, se eu tenho aqui n-1, eu quero que isso seja n, né, então eu vou definir m igual a n-1. Tá? Então, fazendo essa coisa aqui, né, essa mudança aqui, então, se esse somatório começava para n igual a 1, se eu colocar aqui n igual a 1, o m vai ser 0, então o somatório agora começa em 0 até infinito. N é a mesma coisa que m mais 1, né? Então isso daqui é m mais 1 a m mais 1, né? Vezes x na n menos 1, que é m. Então, de novo, né? Voltando para n, tá? Isso daqui é o somatório de n igual a 0 até infinito, n mais 1 a n mais 1, x na n. Tá? Então, esse somatório é a mesma coisa que isso daqui, e o exercício está dizendo que isso é igual a o somatório de n igual a 0 a infinito, de a n x a n. Então, agora, né, eu tenho duas séries aqui, ambas em x na n, tá? Isso vai ser importante, e ambas começando em 0, né, começam no mesmo ponto. Então, isso quer dizer que os coeficientes delas têm que ser iguais. Ou seja, isso daqui tem que ser igual a isso daqui. Né? Então, n mais 1 a n mais 1, isso tem que ser igual a n. Ou seja, né, a n mais 1, isso tem que ser igual a n sobre n mais 1. E isso daqui vale para... né? Na verdade, isso daqui vale para qualquer n igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, vamos ver um pouquinho o que isso significa. Bom, então se eu pegar a n, né? Se eu pegar n igual a 0, começando com o primeiro termo, aqui eu vou ter a1. Então, eu vou ter a1 igual a 0 sobre 0 mais 1, que é a mesma coisa que a 0. Né? Então, a1 é igual a 0. Agora, o que é o A2? Então, se eu pegar aqui n igual a 1, né, eu vou ter o A2, que está aqui. Então, o A2 vai ser igual a A1 sobre 2. Então, isso é A1 sobre 2. Como o A1 é A0, isso é a mesma coisa que A0 sobre 2. Agora, né, se eu pegar n igual a 2, aqui eu vou ter A2 mais 1, A3, né, então esse carinha aqui. Isso vai ser igual a 2 sobre 3.
né? A2 sobre 3. Só que agora o A2 eu já sei quanto vale, é isso daqui, então isso é a mesma coisa que A0 sobre 3 vezes 2. Se eu fizer a mesma coisa para o A4, tá? Vocês vão ver que isso vai ser A0 sobre 4 vezes 3 vezes 2. Se eu fizer para o A5, isso vai ser A0 sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Então, olhando para isso daqui, né, se a gente observar o padrão que está seguindo, eu tenho que a n vai ser a mesma coisa aqui, A0 sobre n fatorial. Só observando esse padrão. Ou seja, né, isso quer dizer então que essa minha série aqui, né, o somatório de n igual a 0 ao infinito, de ANX na n, isso é a mesma coisa aqui, somatório de n igual a 0 até infinito, de, bom, o AN é a mesma coisa que A0 sobre n fatorial, vezes x na n. A0 é uma constante, então eu posso tirar para fora desse somatório. E aí o somatório de n igual a 0 até infinito de x na n sobre n fatorial. Tá? E aí, de novo, se a gente se lembrar lá de cálculo 2, né, se vocês tiverem uma boa memória, tá? Isso daqui, essa série aqui, na verdade é a série de Maclaurin, né, da função e na x, ou seja, é a série de Taylor da função e na x expandida em x igual a 0. Então isso daqui é simplesmente e na x. Tá? Então isso daqui é A0 vezes e na x. Tá? Então, se a minha série ela satisfaz essa igualdade aqui, isso quer dizer então que a série na verdade é uma constante vezes e na x. Tá? E na verdade, se vocês observarem, né, se a gente voltar para cá, tá? Na verdade o que a gente fez aqui foi resolver uma equação diferencial utilizando séries, que é a ideia que a gente vai ver nos próximos vídeos. Né? Porque se eu chamar essa minha série aqui de y, né, n igual a 0 até infinito, de ANX na n, então se eu chamar essa série aqui da minha função de y, né, uma função y, essa igualdade aqui é a mesma coisa aqui, bom, desse lado eu tenho y, né? E desse outro lado aqui eu tenho a derivada de y. Né? Se eu derivar essa série, eu vou obter exatamente isso daqui. Então, na verdade, o que a gente fez aqui foi resolver essa equação diferencial. Né? E a gente sabe, né, que a solução dessa equação diferencial aqui é justamente uma constante vezes a exponencial. Então, a ideia do que a gente vai ver daqui para frente é essa. A gente vai ter uma equação diferencial. A gente vai supor que a solução é uma série de potências. A gente vai pegar essa série, vai substituir na equação diferencial. Então, nesse caso aqui, virou essa equação. E aí a gente vai encontrar condições nos coeficientes para encontrar a solução. Tá? Então, essa vai ser a ideia daqui para frente.